Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a uma série com o nome Expondo as Escrituras. Isso. Então nós estamos expondo aqui nesse período de quarentena, nesse período onde nós não estamos podendo sair de casa, nós estamos aproveitando para tentar trazer um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Eu estou ensinando princípios preciosos que eu acredito que você está aprendendo muito. E nós estamos expondo aqui a carta de Judas. Então não saia daí, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas preciosas hoje. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, que é o sininho, isso é muito importante. Marque a opção todos para que você possa receber os nossos próximos vídeos. E não esqueça de deixar aquele like, isso vai nos ajudar muito, ok? Bom, como eu falei agora há pouco, eu sou o Pastor Charles e nós estamos gravando uma série com o tema Expondo as Escrituras. Há 2 semanas atrás nós demos início. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, você pode clicar. Eu até lhe aconselharia, assista primeiro o 1, o 2 e depois você volta para cá para o 3, porque senão você vai ficar igual assistindo um filme, pegando o filme pela metade, você não vai entender muito. Mas nós estamos expondo a carta de Judas. E o que você precisa entender a princípio, qual foi o propósito pelo qual Judas escreveu essa carta. Então eu já expliquei isso nos vídeos anteriores. Então o propósito pelo qual Judas escreveu era com o objetivo de alertar aos irmãos sobre o perigo dos falsos mestres. Olha só, isso é um tema muito atual, né? O perigo dos falsos mestres. E nós estudamos até o verso 7 no vídeo passado. E hoje nós vamos pegar do 8 até o 11. Então, com a sua Bíblia na mão, abra aí a sua Bíblia, Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, e acompanhe comigo a partir do verso 8. Vamos ler, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, ó: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridade superior. Olha só, Judas está dando aqui, continua dando características desses falsos mestres. E uma das coisas que Judas vai citar aqui no verso 8 é que são sonhadores alucinados. Você já viu pessoas que chegam dizendo que eu tive uma visão, tive uma revelação, Deus falou comigo, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Isso nós temos que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que Deus não fala, que Deus não aparece, eu não estou falando isso. Mas isso aqui é uma das características de um falso mestre. Ele sempre começa dizendo que Deus falou com ele, né? Que Deus apareceu a ele. Se você for estudar a história, a grande maioria de determinadas religiões e determinadas práticas surgiram através disso. Alguém dizendo que um anjo apareceu, que Deus falou com ele, e dali surgem falsas doutrinas, surgem falsos mestres. Então Judas está dando aqui algumas características. Outra característica que Judas vai dar aqui ainda no verso 8, bem no final, dizendo que rejeitam governo e difamam autoridade superior. São pessoas que não se submetem. Elas estão, como a própria Bíblia diz aqui em Judas, com dissimulação, mas de repente eles começam a se rebelar, começam a se levantar contra a autoridade. Olha só essas características de falsos mestres a qual Judas está denunciando aqui. Você conhece alguém assim? Você já viu isso acontecer? Pessoas que de repente começam a se levantar contra a liderança, dizendo que Deus falou com ele, dizendo que vai sair porque sentiu de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha só, e Judas vai ilustrar isso aqui, sobre essa falta de autoridade que esses falsos líderes acabam imprimindo e que eles acabam também rejeitando a autoridade. Judas vai usar um exemplo no verso 9. Dê uma olhada aqui no verso 9, diz assim, ó: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha só, querido, deixa eu explicar isso aqui. Judas vai relatar algo que aconteceu, né, sobre o corpo de Moisés. Isso não está na Bíblia, querido. Isso aqui você encontra num livro apócrifo chamado Testemunho de Moisés ou Ascensão de Moisés. Não faz parte do cânon esse livro, mas era da cultura judaica que eles também tinham conhecimento desses livros. E nesse livro vai falar que Moisés morreu, isso está também na nossa Bíblia, lá em Deuteronômio, que Moisés morreu e foi sepultado por Deus. E nesse livro apócrifo fala, né, que Satanás veio para querer o corpo de Moisés. Porque se ele tivesse o corpo de Moisés, ele poderia levar o povo a uma idolatria, a adorar Moisés. E Deus manda Miguel para contender com Satanás, para não deixar com que o corpo de Moisés fosse levado. Mas a Bíblia está mostrando aqui que Miguel, ele não lutou contra Satanás. Ele só disse que o Senhor te repreenda. Mas afinal de contas, Judas está usando isso para quê? Porque os falsos mestres, eles não respeitam nenhuma autoridade. Observe que quando Miguel libera a palavra que o Senhor te repreenda, Satanás perdeu a guerra. Mas os falsos mestres, nenhuma autoridade, né, eles se submetem. Então isso é um princípio que Judas está nos ensinando sobre falsos mestres. Eles rejeitam a autoridade, eles rejeitam o nome de Jesus, eles rejeitam a autoridade de Deus. Mas lembre, no início eles entram com dissimulação, eles entram, e isso é muito sério e muito perigoso. Então entenda isso aqui, que Judas está usando essa passagem de um livro apócrifo para instruir aqueles irmãos que estavam sendo alertados sobre os falsos mestres, dizendo que eles rejeitam a autoridade. Uma outra coisa muito importante que você precisa entender sobre os falsos mestres, nós vamos ver agora aqui no verso 10. Olha o que o verso 10 nos diz. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Querido, numa tradução mais clara, Judas está dizendo que essas pessoas agem como animais. Elas agem por instinto. Elas não agem pela inteligência, elas estão ali com um instinto, como se fosse um animal, que você sabe que um animal ele age por instinto. E esses falsos mestres, eles acabam agindo assim, com um instinto natural. Eles acabam agindo como animais, como feras selvagens, com o objetivo de tentar enganar, com o objetivo de tentar ludibriar e de fazer com que aquelas pessoas realmente deixem de seguir aquilo que é certo para seguir o que era errado. Porque esse é o papel de um falso mestre. Eu vou abrir uma nota de rodapé aqui e falar sobre uma experiência própria. Estudando muito nessa área de libertação, né, estudei um pouco sobre estratégias que Satanás usa para destruir igrejas, para desviar o povo de Deus. E eu estudei sobre missionários satânicos. Isso, assim como Jesus, Deus tem seus missionários, Satanás também tem seus missionários. E eu estava estudando sobre isso, como age um missionário de Satanás. O missionário de Satanás, ele entra na igreja com aquela aparência muito humilde, com aquela pessoa muito serva, com aquela pessoa que está ali para qualquer obra, e aquela pessoa vai conquistando amizades, vai conquistando ali as pessoas, e de repente aquele missionário começa a se envolver em algumas obras da igreja, se envolver em alguns ministérios da igreja, e de repente esse missionário de Satanás, ele começa a ter algumas revelações, começa a dizer, olha, eu estou vendo aqui, Deus está me mostrando que tem alguém passando por problema, e nós vamos orar, e ele vai conquistando a confiança das pessoas. Quando ele conquista a confiança de uma quantidade de pessoas, ele começa com uma estratégia
demoníaca. Ele começa a dizer: queridos, eu tive uma revelação, né? Eu estou até com vergonha de falar sobre isso, porque é algo muito sério. E aí as pessoas começam a dizer: não, mas conte, nós acreditamos em você, você é um homem de Deus e tal. E aí o que acontece? Ele começa a dizer: olha, eu vi o nosso pastor envolvidos em coisas ilícitas. Aí de repente ele começa a criar um racha na igreja, ele começa a fazer com que os membros já comecem a olhar para o pastor de uma forma diferente. Sabe o que é isso? São estratégias satânicas, de alguém que entra com o objetivo de destruir a igreja do Senhor. Né? No verso 11, dá uma olhadinha comigo, verso 11, olha o que diz aqui: ai deles, ai de quem? Desses falsos mestres, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Olha só, Judas vai pegar 3 personagens do Antigo Testamento para mostrar acerca desses falsos mestres, qual é a intenção deles, qual é a motivação deles. E o primeiro exemplo que ele usa é o exemplo de Caim. Olha só, ele vai dizer: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim, querido, ele é o patrono da falsa religião. Ele foi o primeiro a querer prestar um culto a Deus do jeito que ele achava que deveria prestar, através da obra e não através dos sacrifícios. Ele foi fazer a sua oferta com motivações corrompidas no coração. Olha só o exemplo que Judas está dando. Esses falsos mestres prosseguem no caminho de Caim. E olha só o que ele vai dizer: e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta. Era um profeta da conveniência. Era um profeta que agia através de pagamento. Se você pagasse para Balaão, ele fazia uma profecia, ele fazia algo para que você pudesse realizar os seus desejos, para que o seu marido pudesse voltar, para que o karma pudesse sair. Contanto que você pagasse, ele fazia qualquer coisa. Então é aquela pessoa que está movida por ganância. Olha o que Judas está nos ensinando. Primeiro, ele vai mostrar que são como Caim, que querem servir a Deus do seu jeito. No final, o que eles estão? Eles estão com ganância, eles querem arrancar, eles querem pegar a ovelha, eles querem tirar a lã da ovelha. E olha como ele conclui, dizendo: e pereceram na revolta de Corá. Quem era Corá? Corá, ele era um sacerdote que em um dado momento ele quis a posição de Arão. Olha só o que Judas está nos ensinando. Um falso mestre, ele começa a achar que pode servir a Deus do seu jeito, ele está com uma ganância e ele quer posição, ele quer status, ele quer o lugar de alguém. Você conhece alguém assim? Você já viu situações parecidas com essa? Pois é isso que Judas estava tentando alertar aquela igreja, sobre o perigo dos falsos mestres. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, mas não saia daí ainda. Eu preciso agora falar algo muito sério e importante com você. Nós construímos esse canal, criamos esse canal com o objetivo de tentar trazer um pouco mais de conhecimento, de ensinamento. Eu acredito que você está aprendendo alguma coisa e eu louvo a Deus por isso. Isso foi algo que Deus sempre colocou no meu coração. Eu amo ensinar. Se tem uma coisa que eu amo é ensinar. Deus tem me dado essa graça e eu tenho tentado compartilhar. E nós criamos esse canal aqui no YouTube para tentar, de alguma forma, fazer com que isso funcione realmente. Mas eu vou precisar da sua ajuda, eu preciso do seu apoio. E eu quero aqui lhe pedir 5 coisas. Se você puder me ajudar com essas 5 coisas, para que o nosso canal possa estar cada vez mais consolidado, eu vou agradecer muito. Que 5 coisas são essas, pastor? Primeiro, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos ter um público maior. Segunda, ative a notificação, que é o sininho, marque a opção todas, para que você possa estar sendo avisado quando nós postarmos novos vídeos. Terceiro, não esqueça de deixar o seu like, para que nós possamos ver se você está gostando. E se você não estiver gostando, também pode dar o seu dislike, não tem problema.
Nós sabemos que ainda precisamos melhorar em alguma coisa, mas é muito importante que você deixe um like. E a quarta coisa, compartilhe, querido, esse vídeo. Isso, mande para que pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus e que nesses momentos seria interessante que ouvissem essas palavras para aprender um pouco mais. E o quinto, comenta aqui embaixo. É muito importante que você comente o que você está achando, né? Que você faça perguntas, que você até possa estar sugerindo coisas novas. Isso vai nos ajudar muito, querido, muito mesmo. Se inscrever, ativar as notificações, deixar um like, compartilhar e você comentar. A minha oração é que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando e que praga nenhuma chegue na sua casa, em nome de Jesus. Fui!